Colossenses 2, 13, 14 e 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 13 ao 15. Você deve se lembrar de algum dia em que você passou por tamanha angústia. Você consegue se lembrar disso? Eu sei que os dias de angústia que nós passamos são dias que nós não queremos trazer à memória. Mas é necessário às vezes que lembremos dessas oportunidades. Você consegue se lembrar de um momento de maior angústia, talvez por algum luto em sua família, talvez por alguma enfermidade, talvez por algum problema físico ou emocional, talvez por uma circunstância que só você conhece, você não falou com ninguém, mas você se lembra do dia da maior angústia da sua vida, você se lembra disso? Com certeza você se lembra desse dia. Mas você deve se lembrar também, porque você crê em Deus, você crê no Senhor de todas as coisas, você deve se lembrar também que nesse dia, você olha para o passado, você percebe que nesse dia Deus esteve com você. Não é verdade? Pode ser que naquele momento específico você não tenha percebido isso, você não tenha percebido que Deus estava ali naquela ocasião, mas hoje, meditando um pouco sobre todas essas circunstâncias, você percebe claramente: Deus esteve comigo, a mão do Senhor esteve comigo naquele dia, no dia de maior angústia da minha vida, a mão do Senhor esteve comigo. Não foi o que aconteceu nesse texto aqui. Estamos falando de alguém aqui que no dia de maior angústia de sua existência, Deus não esteve com ele. Estamos falando de alguém aqui que, ao contrário de nós, que merecíamos a ausência de Deus, pois no dia de grande angústia da nossa vida, Deus não era obrigado a estar conosco, pois nós somos pecadores. Se Deus se ausentasse da nossa vida, nós não poderíamos reclamar, pois temos muitos motivos, na verdade, para que Deus se ausente definitivamente da nossa existência. Estamos falando aqui, dentro desse texto, de alguém que se expôs a um momento de tamanha angústia, de indescritível angústia, mas naquele momento de maior angústia, e exatamente é isso que fazia esse momento de angústia ser o maior momento de angústia, a presença do seu pai não estava com ele, de uma maneira que a gente não consegue explicar. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre a obra de Jesus Cristo, especificamente a morte de Jesus Cristo e sobre todas as bênçãos que Cristo conquistou através de sua morte. Todavia, é necessário que a gente entenda onde está o nosso texto. O nosso texto está inserido dentro de um contexto de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Colossos, uma cidade da Ásia Menor, que o apóstolo Paulo não havia fundado aquela igreja. Provavelmente alguém que andou com os apóstolos ou alguém que ouviu o evangelho pelos apóstolos, alguém ali fundou aquela igreja, muito provavelmente um homem chamado Epáfras. Este que levou notícias dessa comunidade ao apóstolo Paulo na prisão, pois o apóstolo Paulo estava, na ocasião em que escreveu essa carta, preso, na primeira vez que ele esteve preso em Roma por pregar o evangelho. Ele escreve outras cartas também. Ele escreve Filipenses, ele escreve Efésios e ele escreve também Filemão. Junto com essa carta Colossenses, essas cartas são chamadas de cartas da prisão. Mas a diferença é que Colossenses era uma igreja que o apóstolo Paulo não havia fundado. Ele recebe notícias de Epáfra, provavelmente falando daquela comunidade, que aquela comunidade havia crescido, tinha recebido o evangelho de Jesus Cristo, só que
se deparou com um problema, chamado de o problema de Colossos pelos estudiosos. É chamado assim porque, através de muitos estudos e passando-se muitos anos tentando entender qual era o problema que aquela igreja estava atravessando, em termos de qual era a heresia que aquela igreja estava contaminando aquela igreja, nós não temos como saber exatamente qual era. Havia sementes naquela heresia do paganismo, dos gregos, do gnosticismo, de elementos pagãos. Só que havia também elementos naquela heresia de elementos judaicos. Guarda de dias de festa, o cumprimento da lei como modo de se aproximar de Deus, a intercessão de seres celestiais, anjos, pode ser do judaísmo, ou seres celestiais do paganismo, dos gregos. Mas o que nós sabemos é que, com certeza, esta heresia em Colossos era uma heresia que era uma mistura, um sincretismo, uma mistura de heresias que estava afetando aquela igreja. O principal que nós devemos entender dentro deste ensino herético é que ele estava causando muitos problemas, e o maior problema que ele estava causando era diminuir a pessoa de Cristo Jesus. E não há problema maior do que quando uma doutrina adentra o povo de Deus, uma heresia adentra o povo de Deus, e de que quando ouvimos uma heresia e essa heresia acaba diminuindo Deus, diminuindo Cristo, ou a divindade de Cristo, ou a humanidade de Cristo, ou a obra de Cristo. É isso que essa heresia estava fazendo. É por isso que, de uma forma tão gloriosa, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta depois de saudações, depois de pedidos de oração, ele começa essa carta, no capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23, ele começa simplesmente dizendo um texto tão poético, tão bonito, tão lindo a respeito de Cristo, que os estudiosos chegaram à conclusão de que aquele ali era um hino na igreja primitiva. Tem toda a característica de um salmo. Ele transportou vocês do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é o cabeça da igreja. Nele foram feitas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é antes de todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o cabeça da igreja, o chefe da igreja, e tantas características como em nenhum outro texto há. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava pegando Cristo e colocando onde ele deve estar, no centro da igreja, no centro da igreja, no trono da igreja. Paulo estava mostrando já na abertura de sua carta que o problema era sério em relação à pessoa mais importante da igreja, o mediador da igreja, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É nesse contexto que o nosso texto está. Dentre tantas coisas que o apóstolo Paulo estava argumentando com aqueles crentes, ele para um momento para falar de todas as bênçãos que eles haviam recebido em Cristo Jesus. Não valeria a pena trocar Cristo Jesus pelas festas judaicas, trocar Cristo Jesus por costumes que dizem toque, não toque, pode isso, não pode aquilo. Paulo diz que todas essas coisas têm aparência de piedade, mas negam. Quando chega na hora, essas coisas não valem de nada. E essas coisas só prestavam para substituir Cristo no coração dos crentes. Por isso, nesse trechinho que nós lemos, o apóstolo fala exatamente sobre aquele momento em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e de como ele conquista coisas maravilhosas para os crentes. Por isso, não valia a pena abandonar a doutrina de que Cristo é o Senhor da igreja. Por isso que eu quero compartilhar, diante do exposto, irmãos amados, compartilhar com todos os irmãos presentes e aqueles também que nos assistem, a conquista de Cristo na cruz. O que Cristo conquista na cruz? É importante pensarmos sobre isso. É importante entendermos que a cruz não é um elemento somente de um exemplo que Cristo deu, um exemplo que Ele dá para as pessoas,
um exemplo do amor de Deus. A cruz não é só isso. A cruz não é só um exemplo do amor de Deus. A cruz não é só uma opção dentro das opções que Deus tinha. A morte de Cristo é muito mais importante do que o mundo evangélico pensa. Em uma palavra importante, nós podemos dizer que a morte de Cristo foi necessária, pois sem ela não haveria outra forma de unir Deus com seus filhos. E a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a morte de Cristo Jesus cancelou as nossas dívidas. A morte de Cristo Jesus cancelou as dívidas do povo de Deus. Através de uma comparação do menor para o maior, nós podemos entender como é o alívio de alguém que tem uma grande dívida e tem essa dívida perdoada. Quando falamos de valor, quando falamos de moedas, quando falamos de dinheiro, nós já podemos assim perceber quando uma pessoa está afundada em dívidas, não consegue pagar as suas dívidas e ali devendo para um, para outro e às vezes recorrendo até mesmo para procedimentos ilícitos como agiotas, pois isso é ilegal e antibíblico. E se essa pessoa tem a sua dívida perdoada, que alegria não seria? Que maravilha não seria? Que alívio não seria? E por isso que o pecado na Escritura, ele recebe essa metáfora. Uma das metáforas que o pecado recebe é a metáfora da dívida. Algo que só vai acumulando e que nós não temos condições de pagar. As nossas ofensas são dívidas diante de Deus. Versículo 14, nós percebemos isso de uma maneira muito clara. Observe, novamente, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O pecado é comparado então a uma dívida, e tudo isso por conta da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, é boa, só que a lei de Deus exige coisas de nós que nós não conseguimos cumprir por conta do nosso pecado. Mas a lei de Deus não para de exigir. Por isso, todos os dias, aqueles que vivem sem Cristo, na verdade, acumulam a sua dívida com Deus. Não há nenhum ser humano que possa pagar a sua própria dívida com Deus. Todos são devedores a Deus. Paulo está falando aqui para judeus que conheciam a lei, mas também para gentios que não conheciam a lei, mas tinham nas suas consciências a lei gravada, porque o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. No fundo, até os pagãos sabiam que estava devendo para Deus e sabiam da sua dívida em relação a Deus, uma dívida impagável. O que Jesus faz na cruz, então, meus irmãos amados, é pegar exatamente essa dívida, metaforizada aqui por uma lista de todos os pecados, uma lista de todos os delitos, de todas as transgressões. Imagine uma lista dessa nossa, sendo colocada ali. Pecados como a mentira, pecados como o adultério, pecados como o homicídio. Agora imagine pecados mais graves aos nossos olhos, aos olhos humanos. Pecados como pedofilia, pecados como estupro e tantos outros pecados que a gente fica até sem graça de mencionar. De uma maneira acima da razão, Cristo Jesus estava pegando estes pecados, estava cancelando essa dívida. Há três palavras importantes, três verbos importantes aqui: cancelar, remover e encravar. Cristo cancela o escrito de dívida, Cristo remove, Cristo encrava isso na cruz. De uma maneira simbólica, Paulo estava dizendo que quando Cristo abre os seus braços para ser crucificado, ele estava, na verdade, carregando ali as nossas dívidas, estavam sendo encravadas em Cristo.
E por que eu mencionei todos esses pecados, até mesmo pecados vergonhosos? Porque essa lista pertencia a todos os eleitos. Todas as pessoas são pecadoras. E não é só um tipo de pecado que leva para o inferno. Todos os pecados levam para o inferno. O salário de todo pecado é a morte. Portanto, ninguém é justificável diante de Deus. E mesmo aquele que tem pavor de pecados mais graves, esse, se não colocar a sua vida diante de Cristo, morrerá por conta dos pecados que ele acha que são pequenos. Irmãos, nós só conseguimos entender isso quando nós entendemos o quanto Deus é santo, o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é puro. Nós só conseguiremos entender esta realidade se entendermos a santidade de Deus. Vejam, alguns pecados que eu mencionei aqui são considerados crimes legalmente. Ou seja, até a justiça reconhece que são delitos. Alguns pecados que eu mencionei aqui são considerados inadmissíveis, até mesmo para aqueles que mataram alguém e estão na cadeia. Mesmo aquela pessoa que carrega o sangue de outras pessoas em suas mãos, já matou, quando ela se depara com alguém na prisão que cometeu alguns daqueles pecados que eu mencionei, essa pessoa se junta com outras pessoas para tirar a vida deste. Porque essa pessoa tem um senso de justiça, mesmo sendo pecadora. Agora imagine Deus, Senhor de todas as coisas, sendo puro e santo. Deus não tolera nenhum pecado. Mínima mancha mandaria todos para o inferno. Se o padrão do homem sujo, se ele ainda tem algum padrão, imagine Deus totalmente santo. Ó, irmãos, esta é a primeira grande bênção, grande conquista que nós vemos nesse texto. Cristo cancela as nossas dívidas. Uma verdade simples, mas tão profunda. A história nos conta que certa vez um evangelista muito famoso da história, não vou mencionar o nome dele, mas um evangelista muito conhecido, certa vez ele foi pregar o evangelho em determinado lugar e o texto que ele utilizou foi 1 João 1,7, que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Quando ele parou, desceu do púlpito e ali acabou o culto, um homem mal vestido, maltrapilho, chegou para ele e falou assim: você pode me seguir até a minha casa, eu quero conversar com você. E aí todos chamaram esse evangelista e falaram assim: olha, esse homem é um homem perigoso, ele já cometeu alguns crimes, eu acho melhor você não ir para a casa dele, eu acho melhor você não acompanhá-lo. E esse evangelista falou: não, eu vou lá. Foi até o lugar, um lugar estranho, segundo essa narrativa, um lugar estranho, por dentro e por fora, a vila ali, tudo é um lugar bem estranho. Chegou naquela casa e aquele homem recebeu o evangelista, aquele homem abre a gaveta e tira uma arma e chega perto do evangelista e fala assim: com essa arma eu matei 2 homens. Será que Deus é capaz de me perdoar? E o evangelista disse a ele: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele ainda não podia acreditar. E pegou ali um baralho com o qual ele jogava ali, ele roubava as pessoas. Ele disse: eu prejudiquei muitas pessoas por causa desse jogo. Eu tenho vício nisso. Será que Deus é capaz de me perdoar em relação a isso? E o evangelista disse a mesma coisa: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E ele disse que tinha prejudicado muitas mulheres, destruído muitas famílias. E ele se sentiu o pior dos pecadores. E se Jesus poderia de fato perdoá-lo? E o evangelista mais uma vez insiste no mesmo texto, mostrando que o sangue de Jesus pode purificar a pessoa de todos os pecados. Aquele homem se ajoelhou, se convertendo ao Senhor, sendo uma nova criatura, porque as dívidas daquele homem foram pagas na cruz. Irmãos, nós não podemos colocar limites à misericórdia de Cristo.
Nós não podemos colocar limites à graça de Cristo. A graça de Cristo é muito profunda, é muito maravilhosa. É óbvio que as pessoas pagarão pelos seus crimes. Isso acontece. Todavia, não há um pecado sequer que não possa ser perdoado pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Há uma história sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero é um homem cheio de crises interiores. Hoje a gente diria, se você ler uma biografia do Martinho Lutero, você diria que ele era uma pessoa depressiva. Sim, ele tinha elementos assim melancólicos. E conta-nos a história, determinada vez, Martinho Lutero estava doente e no leito de enfermidade ele achou que inclusive iria morrer, mas ele não morreu. Ele começa a se lembrar dos seus pecados. E é como que se ele visse Satanás chegar perto dele. E a história nos conta que ele viu o diabo chegar perto dele e falar para ele com um ar triunfante: eu tenho aqui a lista de todos os pecados. Todos os pecados que você cometeu. A história conta que com tristeza Martinho Lutero olhou aquela lista e falou: realmente eu tenho cometido todos esses pecados. Mas você tem que colocar mais uma coisa aí, exatamente o texto desse evangelista: que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Irmãos amados, como é grande a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo cancela nossa dívida. Passado, presente e futuro. Todos os pecados de todas as épocas, de todos os seus filhos, foram perdoados na cruz. Veja como é importante a cruz de Cristo, sacrifício de nosso Senhor. Mas há também outra questão importante aqui que Cristo conquistou na cruz. Todas essas coisas estão interligadas. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Cristo, ele cumpre as exigências de Deus na cruz. Esta verdade é tão importante e tão negligenciada no cenário evangélico. Por isso, eu vou afirmá-la mais uma vez aqui. Espero que você grave essa realidade, que é muito profunda. Cristo na cruz não estava nos comprando do diabo, como alguns pensam. Alguns acreditam nessa teoria que nasceu na Idade Medieval, de que Cristo, ele nos resgatou das mãos de Satanás e ele foi uma espécie de sacrifício para nos tirar do diabo. Cristo não estava nos salvando da mão do diabo. Cristo nos salvou de uma coisa pior e de alguém mais poderoso. Cristo estava nos salvando da mão do próprio Deus. Cristo estava nos salvando na cruz de Deus. E de um modo tão profundo que nós não conseguimos compreender direito, Cristo estava nos salvando de Deus para nos entregar a Deus. Cristo estava nos salvando da ira de Deus, da sua justiça, manifestada na sua própria lei, para nos entregar para a sua misericórdia, a sua graça, pois Cristo levou sobre si os pecados e o castigo que a lei destinava. Quem esmagou Cristo não foi o diabo. Quem esmagou Cristo na cruz não foi o mundo. Quem esmagou Cristo na cruz não foram as pessoas. Foi o seu próprio Pai que esmagou Cristo Jesus na cruz. Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. Isaías 53, a Deus agradou moê-lo, porque ele viria a salvar o seu povo de seus pecados. Ó, irmãos amados, é por isso que esta verdade maravilhosa de que Cristo estava na cruz, cumprindo as exigências de Deus, que são infinitas, nenhum de nós conseguiria cumprir. Essa verdade deveria nos afetar. Essa verdade deveria mexer com a nossa consciência. Essa verdade deveria colocar você, ou talvez alguém que esteja nos ouvindo, que não teve um encontro com Cristo ainda, que não se rendeu a Cristo, essa verdade deveria colocar você aos pés de Cristo e dizer: olha, eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu prometo seguir a Cristo de todo o meu coração, pois o que Ele fez por mim, ninguém poderia fazer.
É por isso, irmãos, que o texto que nós lemos em Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Foram exatamente as palavras que Cristo disse na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E das frases de Jesus na cruz, essa talvez seja mais incrível, mais difícil de entender. Martinho Lutero, comentando sobre isso, ele falou que não conseguia explicar aquilo. Eu não consigo explicar o que significa essa frase de Jesus, porque Deus abandonando Deus, nenhum homem pode compreender isso. Como podemos compreender que no momento de maior angústia, Deus tinha abandonado o próprio Deus? Isso está acima da nossa compreensão. Mas isso está ali para demonstrar que Cristo estava realmente sendo esmagado e se tornando maldição em nosso lugar. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5,21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A própria ira de Deus. Há muitas coisas tão grandes aqui, irmãos. A própria ira de Deus, de certa forma, nos salvou. A própria justiça de Deus nos salvou porque não foi destinada a nós, foi destinada ao seu próprio Filho. E aqui nós vemos, sim, a maior angústia que Jesus sentiu, que não foram as traições de seus discípulos. E são angústias sérias essas. Que não foram as chagas, que não foram os cravos, que não foi a coroa de zombaria, que não foram os burros que ele recebeu, tendo a sua cabeça tampada por um saco, e as zombarias, os burros. Não foi o fato de ele ser cuspido, isso para um judeu era extremamente ofensivo. A maior tristeza e angústia de Jesus Cristo foi o fato de que ele enfrentaria a ira de seu próprio Pai. E vemos isso claramente na cruz. Vemos nas frases de Jesus, Jesus chamando o seu Pai de Pai. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando Cristo, todavia, está no seu momento de maior angústia e sentindo ou não sentindo Deus, ou percebendo a ausência de Deus, ele não chama mais ele de Pai. Repararam nisso? Ele chama de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? A própria ira de Deus nos salva, porque ela caiu em Cristo. No oeste dos Estados Unidos, os caçadores, quando chegam em tempos que não há chuva, eles correm grande perigo, porque as queimadas são grandes. E quando o fogo começa a queimar a mata, a velocidade de cerca de 50 km por hora. Alguns chegam até a morrer, porque não conseguem fugir do fogo. E o que eles costumam fazer é o seguinte: eles costumam queimar toda a mata que está em redor deles. Eles queimam a mata e ali fica uma mata que já está queimada e o fogo vai se aproximando. Apesar de sentir o fogo, apesar de sentir o calor do fogo, apesar de se sentir perto da morte, o próprio fogo que está em derredor ali livra-os do fogo que vem. Irmãos, há uma colina que já foi devastada pelo fogo, e essa colina é o Calvário. Essa colina que nos salva. A ira de Deus que foi destinada a Cristo Jesus e esmagou nosso Senhor, exatamente essa ira, que faz com que nós estejamos aqui sem receber a ira de Deus sobre nós. Cristo, então, cumpre as exigências que nós nunca conseguiríamos cumprir. E por último, irmãos, versículo de número 15, nós vemos que a morte de Cristo não foi
uma desonra para Cristo. Na verdade, apesar de toda a sua chaga, apesar de toda a sua tristeza, apesar de todo um processo inimaginável para qualquer um de nós, extremamente doloroso, Cristo estava triunfando na cruz. Cristo não estava perdendo na cruz. Cristo estava triunfando na cruz. E é glorioso imaginar que Cristo é um ser tão glorioso que até mesmo no momento de humilhação Ele está triunfando. Até mesmo no momento de dor, Ele está triunfando. Porque naquele momento, o texto do versículo 15 diz que naquele momento, Cristo, acompanhe 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquele momento, Cristo está despojando. Despojar é a linguagem de um exército que enfrenta outro exército e tira tudo que o outro exército tem. E a ideia aqui é de um triunfo como um desfile de comemoração, em que todos aqueles que foram derrotados e retirados de suas patentes, tendo sido retiradas suas armas, todos aqueles passam na cidade, mostrando que foram humilhados, sem nenhuma dignidade. O texto está dizendo que Cristo fez isso com os demônios, principados de príncipes, potestades de poderes. Cristo fez isso com estes seres que acusavam o povo de Deus, como a Bíblia diz que Satanás acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Como acusar o povo de Deus? Se Cristo está exatamente neste momento morrendo por este povo, Ele está humilhando as armas do diabo. Ele está humilhando o diabo na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Ó irmãos, como Cristo, no seu momento de humilhação, consegue ter tal triunfo sobre o reino das trevas. Por isso, nós somos protegidos por Jesus. O diabo é um ser tão poderoso que ele esmagaria você em um momento. Ele acabaria com a sua vida em um segundo. E você não precisa que eu prove isso, pois você se lembra de Jó. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo sobre nós, o próprio diabo usaria o pecado do nosso coração para fazer-nos perder a salvação em um só momento. Mas a obra de Cristo, irmãos, é completa. Por isso ele diz na sua última frase: está consumado. Está tudo completo. Nós vemos então, irmãos amados, que Cristo, na cruz de Cristo também, humilha os principados e potestades. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Cristo conquistou na cruz o cancelamento da nossa dívida, que Cristo naquela cruz, Ele expôs todos os inimigos de Deus, que Cristo naquela cruz cumpriu as exigências de Deus. E além de tudo isso que nós temos comentado, o que nós devemos fazer em resposta a isso? Eu quero destacar algumas coisas da própria carta. Lembremos do contexto, irmãos. O contexto é que muitos daqueles crentes estavam se esquecendo disso aqui que o apóstolo Paulo disse. Se deixando enganar por heresias que diminuíam a pessoa de Cristo. Observe, por exemplo, o versículo 8 do capítulo 2. E é isso que nós devemos fazer. Se nós sabemos que Cristo morreu por nós, que Cristo cancelou a dívida, que Cristo é o Senhor de todas as coisas, Ele expôs principados e potestades, se nós sabemos disso, então o que nós devemos fazer? Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com as histórias que podem fazer com que você se esqueça de Cristo. As ideias, as filosofias, as ideologias dessa terra que podem fazer com que Cristo fique obscurecido na sua mente. Que você se esqueça, que você abandone Cristo. Versículo de número 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quer dizer, não deixe ninguém dizer para você que você tem que ser salvo por cumprir a lei, que você tem que ser salvo, só será salvo se deixar de comer determinados alimentos, ou de cumprir determinadas circunstâncias. Não deixe que ninguém diga isso para você, porque Cristo já levou os nossos pecados. Versículo de número 1. Do capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo na cruz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A doutrina que Paulo revela aqui, de que tudo que acontece com Cristo, aconteceu conosco também. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos em Cristo. Cristo foi glorificado e seremos glorificados em Cristo. Por isso, se isso aconteceu conosco, se Cristo cancelou as nossas dívidas, se Cristo levou as exigências de Deus que não conseguiríamos levar, o que nós devemos fazer? Buscai as coisas lá do alto, ou seja, viver de acordo com essa vocação. Se eu sou um crente, eu tenho que viver como um crente. Se eu sou um crente, eu não posso viver como um ímpio. Eu tenho que viver como um crente, de acordo com essa vocação. Amados irmãos, que Cristo então seja o centro da sua vida. E eu convido, aproveitando o uso aqui das redes sociais, a você que vive preso no pecado, sendo escravizado pelo pecado, a você que está cego em relação às coisas de Deus, que você se entregue a Jesus Cristo com todo o seu coração, tendo a salvação sendo aplicada na sua vida através do recebimento do Espírito Santo.